Trabalho, estudo, família, contas para pagar, nossa vida é uma verdadeira correria. E é normal chegar em casa depois de um dia corrido e se sentir cansado. Agora, dormir e acordar cansado e no dia seguinte o cansaço volta novamente, será que tá tudo bem? Eu acho que não. Aciona o alerta vermelho, é hora de procurar um especialista. Dr. Ciro Massi, que é clínico geral e psiquiatra, vai nos falar mais sobre os efeitos nocivos do cansaço prolongado. É realmente hora de procurar ajuda e de entender como afeta a nossa vida como um todo, certo? Tem que procurar ajuda sim, não é normal. Uma coisa é eu estar com um cansaço normal, que eu tomo um banho, durmo, né, e no dia seguinte eu estou novo em folha. Isso é normal, isso todas as pessoas vão ter. A outra coisa é aquele sono que não recupera, é aquele cansaço que permeia todas as suas ações, todas as suas decisões, rouba a sua energia. E isso é bem frequente. Mais ou menos 10%, 10 em cada 100 pessoas vão ter sintomas de cansaço prolongado, que não pode ser confundido com fadiga crônica, nós já vamos falar disso, né? Durante os últimos 6 meses. Então, se eu perguntar para 100 pessoas, nos últimos 6 meses você teve excesso de cansaço, 10 pessoas vão dizer que sim. Né? Muito alto o índice. É um índice muito alto. E a gente tem que lembrar, a começar descartando, tem que procurar médico, necessariamente, porque tem que descartar causas médicas. Por exemplo, uma simples anemia pode causar cansaço, né? Isso tem que ser detectado. Problemas de tireoide, tem que pesquisar os hormônios de tireoide que podem estar dando cansaço. Diabetes, várias doenças do coração, às vezes simples, elas geram cansaço. Então, o primordial é procurar um médico para descartar, para ter certeza, ser absoluta, de que não tem uma doença orgânica quietinha lá que está roubando sua energia. Né? É o primeiro passo. Aí a gente começa a investigar os outros passos. Fez essa investigação, como a gente consegue separar o cansaço da síndrome da fadiga crônica? A síndrome da fadiga crônica, na verdade, é uma doença provavelmente de origem infecciosa, viral. Né? Então, ela começou nos Estados Unidos, ela foi descrita nos Estados Unidos, melhor dizendo, ela incide um grande número de pessoas e uma das grandes características, além do cansaço crônico, é uma febrícula, que a gente chama, uma febrinha muito baixa no final da tarde, muitas vezes a presença de gânglios, quando o indivíduo palpa aqui, ele vai ter gânglios, né? Isso, e vários outros sintomas, isso vai estar relacionado, mas é uma doença basicamente, provavelmente, ela é infecciosa. Normalmente a febrinha no final da tarde está presente. No Brasil não é tão frequente, é muito mais frequente nos Estados Unidos. Então, o nome fadiga crônica deve ser reservado para essa doença. O resto a gente chama de cansaço prolongado ou fadiga prolongada. É muito importante separar, entender os conceitos, porque às vezes a gente mistura e na hora de tratar é muito diferente. Totalmente diferente. Se misturar o cansaço, se misturar um cansaço crônico de uma origem orgânica, com uma fadiga crônica, ou com, por exemplo, nós vamos falar agora do burnout, que é a exaustão, né? Que o tratamento é completamente diferente. Por exemplo, o burnout, vamos falar dele. Vamos falar. O burnout é um termo que vem do inglês, significa queimado, chamuscado. É quando a casa cai, é quando suas reservas realmente ficam esgotadas. Foi descoberto na década de 60, principalmente com profissionais de saúde. Na verdade, foi um psicanalista que descobriu nele mesmo e que depois percebeu que muita gente tinha. Não é muito comum em profissionais com saúde, mas hoje todos os profissionais estão sujeitos a isso. Basicamente, é quando você insiste numa única atividade. Normalmente é um quadro de pessoas muito perfeccionistas que colocam todos os ovos numa cesta só, que buscam uma tal excelência profissional que é impossível de ser alcançada e acabam chegando à exaustão, acabam ficando realmente com burnout, muito cansados. Existem muitos sintomas, o principal que chama mais a atenção da gente é esse cansaço que não melhora com nada. E essas pessoas precisam melhorar a sua qualidade de vida no sentido de dar outras direções, não fazer uma única atividade. Né? Mesclar o trabalho com atividades prazerosas. Mesclar atividade com atividades prazerosas, ser menos perfeccionista, porque é tão cruel o burnout que o indivíduo, ele por ser muito exigente no trabalho, ele acaba gerando burnout, gerando esse cansaço, e com isso ele fica menos eficiente. Como nós não rendemos facilmente a depressão ao cansaço, insiste muito mais, acelera muito mais, se esforça muito mais e piora o quadro. E muito interessante, como é que você percebe um indivíduo com burnout? Ele normalmente é uma pessoa que está muito cínica, muito irônica, muito agressiva. É uma pessoa que normalmente não tem esse comportamento e de repente começa a apresentar uma agressividade. Por quê?
é uma reação do cérebro para diminuir as entradas, diminuir o input. Te torna um cara muito chato, muito antipático, muito irônico, muito ranzinza, né? Chato, porque assim as pessoas se afastam. E o cérebro vai tentar recuperar a energia que ele tá precisando tanto. Vejam a sabedoria do nosso cérebro. Ele tenta nos proteger, mas às vezes a gente insiste em cometer os mesmos erros. Uma outra questão que às vezes a gente deixa de lado é a desnutrição celular. A gente acha que está tudo bem, mas quando parte para uma anamnese mais profunda, percebe que não. Qual é o impacto dessa desnutrição? A gente chama de fome oculta. Na verdade, é a desnutrição microcelular. É a falta de nutriente, de vitamina, de minerais, de ácidos graxos a nível celular. Isso cada vez mais está se tornando frequente. A nossa alimentação não tem a qualidade que a gente gostaria de ter. A gente deveria estar comendo em torno de 6 a 8 porções de frutas e vegetais por dia. Conheço pouca gente que consegue atingir esse nível. 6 a 8, realmente. 6 a 8 porções por dia. É muito distante do que a gente faz. É muito difícil, né? Para você obter um nível mínimo de vitaminas e minerais, né? Para você obter um nível mínimo de alimento para o cérebro. Fora isso, a exigência aumenta. Então, quando você tem um excesso de poluição, quando você tem um excesso de estresse, o teu organismo precisa de mais micronutrientes. Então, essas porções, que já são o mínimo, teria que aumentar muito mais. Então, é muito importante que procure se detectar para ver se não existe a necessidade de suplementação. Sempre lembrando que suplemento alimentar, complemento alimentar, como o nome diz, ele não substitui a alimentação. Ele suplementa, ele complementa o que tem que ser uma alimentação de muita qualidade. Para isso, o médico deve mensurar as vitaminas. A vitamina D hoje, por exemplo, está muito conhecida, muita gente está mensurando, mas várias outras vitaminas têm que ser mensuradas, vários minerais, nutrientes têm que ser mensurados para saber se não está com fome oculta, se não está faltando um nutriente que é fundamental para a célula e cujo resultado vai ser não apenas uma queda geral, um desequilíbrio geral, facilitando o aparecimento de doenças, como o tema do que a gente está falando até agora, um grande cansaço que não melhora com nada. Não melhora com nada, uma vírgula. Porque se você for atrás, procurar tratamento adequado, a coisa melhora e melhora muito. Sim, mas tem que mirar e mirar bem para ir na causa e não no efeito. Vocês já puderam perceber que inúmeras são as causas desse cansaço. Por isso não perde tempo, não. Procura ajuda, eu tenho certeza que você vai viver mais e muito melhor. Muito obrigada, doutor Ciro Massi.